Olá, então bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Mariana Palladini, que é médica anestesista, com atuação em dor, né? A Mariana, ela tem título internacional em medicina canabinoide pela UTN, é docente da pós-graduação em dor intervencionista no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, editora-chefe do Tratado de Dor Neuropática de 2021 e coordenadora do Comitê de Canabinoides da SBED, da Sociedade Brasileira do Ensino de Dor. Ah, Mariana, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é discutir um pouco sobre o papel da cannabis no tratamento da dor. Perfeito. Bom dia, João, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. Esse é um tema que está muito em voga, eu acho importante a gente conversar sobre ele, até porque eu gosto de trazer a parte bem científica e entender quando que dá para usar, quando que não dá, enfim. Eu acho que esse é um tema bem relevante para ser ouvido por pessoas que realmente estudam. Legal. E acho que um ponto importante daqui é que, de fato, a cannabis ela tem muita lenda por trás, muita coisa que é real, coisa que não é real. Então você tem, por um lado, pessoas que são muito, vamos dizer, é, que fazem, acham que serve para tudo, que tudo tem que ser cannabis, outros que acham que não serve para nada, que isso nunca deve ser usado. No fundo, a gente vê que ela tem um papel na dor, mas que também não é uma solução para tudo, não é isso que tá, não é a solução para todas as dores, né? Então, a ideia é chegar nesse ponto de equilíbrio e aonde que podemos usar e quando que não faz muito sentido, né? E aí, João, eu posso falar um pouquinho da minha experiência de quando eu comecei a usar o cannabis, né? Quando eu comecei a prescrever o cannabis. Quando o cannabis chegou no Brasil, ele chegou no Brasil Broad Spectrum, que é o cannabis sem THC. Eu estudei bastante primeiro, e aí eu comecei a usá-lo para dor, e eu não tinha uma resposta. Eu não conseguia uma melhora da dor do meu paciente, fiquei frustrada, falei, isso não vai servir, porque o cannabis, na verdade, ele é um adjuvante no tratamento da dor. O que significa isso? A dor, ela é um tratamento multimodal. Então, por exemplo, na dor neuropática, a gente vai agir em receptores MICA-P delta nos analgésicos, mas a gente vai agir inibindo a recaptação da noradrenalina, inibindo a recaptação de serotonina, a gente age de várias formas. Então, na dor, não tem como não ser multimodal. E o cannabis veio para acrescentar. Então, ele veio para aquele paciente que você precisa de algo a mais, o seu tratamento não está sendo suficiente, ou não está trazendo aquilo que você imagina. A gente sabe que um paciente de dor crônica ele não vai zerar, mas que ele tem como melhorar bastante, né? Mas ele não serve para todo mundo. Até porque, João, se a gente falar em epigenética, que é outro assunto que eu estudo bastante, eu tenho teste genético na clínica, o cannabis também é metabolizado via hepática, né? Então, o cannabis, ele também funciona como um medicamento que se você não metabolizar adequadamente, ou metabolismo mais rápido, você mais lento, ele vai agir diferente. Com uma cereja do bolo. O cannabis, a dose de cannabis, ela é extremamente subjetiva. Então, assim, enquanto na dipirona, a dose de dipirona adequada é de 30 a 50 miligramas por quilo de peso, no cannabis ela vai de 10 a 100. Então, assim, é um dísparo muito grande. Então, você tem que ter paciência, achar a dose do paciente, não é tão simples assim. E eu sugiro às pessoas que estudem, é um estudo muito interessante, né? Eu estudo já há anos, é um estudo lindo, o estudo de cannabis, e a gente sabe que a planta tem 400 substâncias lá dentro, então você tem inúmeras possibilidades. Usar para sono, você usa uma planta, um cannabis X, usar para parte inflamatória é outro, para dor neuropática é outro, para melhorar náusea e vômito na oncologia, né? Então, o cannabis não é para todo mundo mesmo, mas ele funciona muito bem quando você sabe usá-lo. Eu tenho um sucesso hoje em dia com cannabis. que bom. Bom, vamos lá, só para te entender um pouquinho, né, como que o cannabis vai agir. Então, claro que cannabis, como você falou, existem muitas substâncias canabinoides, né? Agora, Uhum.
o principal mecanismo para a dor, a gente fala no sistema endocannabinoide, né? O que é o sistema endocannabinoide? E como é que ele vai agir na dor, né? Perfeita essa sua pergunta, porque eu demorei para aprender. É assim, ó, na faculdade de medicina, a gente estuda nosso sistema neural, né? Então, assim, você tem toda aquela alteração de neurotransmissor, você faz exercício físico, libera mais dinorfina, essa dinorfina vai agir no sistema nervoso supratentorial, aí você diminui a capacidade de sentir, diminui essa capacidade de sentir dor. A gente tem o sistema que a gente conhece, né? Noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, isso é o sistema que a gente conhece, tá? O que é o sistema endocannabinoide? Ele é um sistema em paralelo a esse que a gente estudou na faculdade, ele está aqui do lado, né? Que tem os receptores nos neurônios CBD, CB1, CB2, né? E outros receptores que hoje em dia a gente já sabe que o cannabis tem outros receptores no qual ele age. E esse sistema, se eu ativá-lo com cannabis, ele vai ajudar o sistema que a gente conhece a se equilibrar. Então, assim, por isso, quando eu estudava cannabis, eu não entendia que era como se fosse um sistema em paralelo. Depois que eu comecei a ensinar dessa forma, como sendo um sistema em paralelo, eu comecei a ver que as pessoas começaram a entender melhor, né? Então, assim, óbvio que os receptores estão nos neurônios, mas se eu ativo esses receptores canabinoides, eles vão ajudar, eles vão ver, até porque eles estão pós-sináptico, depois da sinapse, ele olha para cima e ele fala, nossa, tá faltando acetilcolina nessa situação. Então ele vai retrogradamente, pré-sinapticamente e ajuda a liberar acetilcolina. Então, assim, ele João, um equalizador, será que ele fez entender? Ele é um equilíbrio, ele ajuda no equilíbrio de todo o sistema que a gente conhece da faculdade, tá? E algumas coisas interessantes, né? Eu fui fazer um artigo com um austríaco, um artigo sobre dipirona, foi um artigo bem legal, e ele já tinha escrito quase tudo. Falei, meu, preciso achar alguma coisa diferente da dipirona, né? Aí fui, estudei. Quando eu vi, por exemplo, a própria dipirona, ela age em receptor canabinoide. Olha que louco. Então, assim, a gente já trabalhava nesse sistema canabinoide, sistema endocannabinoide, mas a gente não entendia. A gente falava, de certa forma ela melhora a dor, a gente ainda não sabe como. Mas tem algumas coisas de sistema endocannabinoide. Então, ele é um sistema rico, é um sistema, entre aspas, ele não é a parte, porque está tudo junto, mas se você pensar nele, a hora que você for estudar cannabis como algo em paralelo, você vai ter sucesso no entendimento de como ele funciona. Legal. Bom, e aí para tentar entender um pouco aonde que entra o cannabis no tratamento da dor, né? Então a dor a gente divide em diferentes tipos, né? Então, primeira coisa, a gente separa na dor nociceptiva, que é aquela dor quando você tem de fato alguma lesão tecidual que vai estar enviando uma informação ao cérebro que é interpretada como dor. E tem a dor neuropática, que é uma dor por uma hiperestimulação de nervos periféricos que vão estar transmitindo uma sensação de dor sem necessariamente haver uma causa para aquilo, né? Ou uma causa orgânica, vamos dizer assim, né? E tem também a dor nociplástica, que aí entra fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, por exemplo, que a gente estuda várias coisas, inclusive células da glia gerando esse tipo de dor, né? O cannabis, João, ele entra assim, na dor nociceptiva, que é uma dor que a gente considera uma dor mais inflamatória, né? Ela é uma dor, eu posso ter uma dor nociceptiva, por exemplo, vou dar um exemplo, artrite reumatoide. Ela tem um componente inflamatório nociceptivo importante, né? Se é uma patologia crônica, eu vou entrar com cannabis. Se é uma patologia, o cannabis para dor aguda, existem estudos do cannabis para dor aguda, sim, né? Mas o cannabis, ele, às vezes, em alguns pacientes, para você achar a dose, eu demoro 3 semanas.
entendeu? Do paciente me teclando, aumenta mais 2 gotas, aumenta mais 3 gotas. Então, assim, eu não consigo ver o cannabis para dor aguda tão bem-vindo. Para dor crônica, eu consigo consagrá-lo hoje em dia, né? Para qual paciente eu vou indicar cannabis 100% das vezes? Oncologia, tá? Quando que eu vou lá e penso, puxa, vou pegar o cannabis aqui, vou ficar com ele na mão porque eu quero, para esse paciente eu vou indicar cannabis com certeza, na oncologia. E na oncologia que a gente tem, João, enfrentamento da dor, a gente tem normalmente uma dor mista, você tem dor inflamatória, você tem dor neuropática também. Você tem náusea e vômitos, que o cannabis beneficia muito. Melhora da função gastrointestinal, que o cannabis beneficia muito, né? Às vezes os remédios da oncologia prendem esse intestino. Você tem uma melhora, não sei se já falei, da qualidade do sono. Então, na oncologia, o cannabis ele é muito bem-vindo. E se senta um paciente meu oncológico na minha frente, eu vou entrar com cannabis, mesmo numa dor aguda, porque eu vou estar usando para tudo o resto, para o resto paliativo que eu também faço, né? Agora, quando que eu entro com cannabis? Se chega um paciente aqui, primeira consulta é uma lombocetalgia de um senhor de 90 anos, né? Eu primeiro vou trabalhar com os outros. A gente acaba entrando com muito medicamento de uma vez, e isso é ruim, porque se ele tem algum efeito colateral, eu não sei por que ele fez esse efeito colateral. Então, eu vou começar trabalhando do jeito clássico, gabapentinoide, antidepressivo, se for o caso, opioide, tirar o cara da crise, tentar melhorar ele um pouquinho. E aí, lá pela segunda, terceira consulta, eu vou sentindo. Puxa, esse cara, eu vou ficar com ele bastante tempo. Vou entrar com cannabis para diminuir esses remédios que eu estou dando para ele. Então, eu diminuindo gabapentinoide, eu consigo diminuir risco de queda no idoso, né? Então, várias são as situações que você acaba usando. O importante dizer é que, assim, existem estudos de uso de cannabis, e eu tenho amigos que usam cannabis broad spectrum, que é sem THC, na dor, mas o nível de evidência do cannabis full spectrum, que é com baixa dose de THC, é muito maior do que do broad spectrum, tá? E aí, qual cannabis decidir? Aí vai depender. Se a minha dor é uma dor mais inflamatória, se eu tenho um componente inflamatório, eu vou trabalhar com canabidiol, que é o CBD, com THC em dose baixa, como eu já falei, então com espectro. O espectro, ele tem terpenos e flavonoides, que são outras substâncias que não canabinoide, que dão o cheiro, o sabor e que têm função. Por exemplo, um terpeno importante é o beta-carotenoide na dor. E eu vou trabalhar, por exemplo, se essa dor é uma dor que tem um componente inflamatório importante, eu vou achar um óleo que seja rico em CBG, por exemplo, canabigerol. Ou, então eu vou dar só à noite para esse idoso e a qualidade do sono tá muito ruim. Tá, eu posso dar um óleo incrementado com CBN, N de navio, que é canabinoil, que serve para sono. Então, assim, dependendo da finalidade para aquele paciente, eu entro com um ou outro tipo de cannabis. Ó, Entendeu? eu vou chegar ainda um pouquinho nos diferentes tipos, Desculpa. né? Isso aí a gente até tem já alguma conteúdo discutindo um pouquinho os tipos, né, de produtos canabinoides aí que para uma introdução, vamos dizer, ao assunto, né? Mas só ainda no aspecto de dor, para tentar chegar ainda um pouco em relação à indicação, só para te lembrar um pouquinho todo o processo de medicamentos usados para dor. Então, normalmente você usa a escada de dor, né, para como primeira referência, onde você vai começar com analgésico simples, com os opioides fracos, depois os opioides fortes, e aí vai evoluindo com isso, e sempre associando ou não os coadjuvantes, né, que são medicamentos que vão auxiliar no tratamento da dor. Aí, no caso da dor neuropática, você usa muitos antidepressivos, os anticonvulsivantes, outras medicações nesse sentido, e aí que entra também os canaminoides, né? A gente tem muitos efeitos colaterais relacionados tanto aos opioides, né, como em relação ao uso de antidepressivos e outras medicações de ação central, né?
E outro problema também é que o tramal o tramal, outros canabinoides, eles vão ter problemas de dependência, vai ter problemas de tolerância, ou seja, ele começa a diminuir o efeito dele com o tempo, né? De que forma que os canabinoides ajudam, por exemplo, a reduzir doses de opioides, a reduzir doses de outras medicações? Da mesma forma como quando você pensa em usar um adjuvante, né? O adjuvante, ele, quando você usa um gabapentinoide, você reduz a dose do opioide que você dá para o paciente, né? Porque ele vai agir, por exemplo, se você usar, vou dar outro exemplo, se você usar um dual, que é um antidepressivo inibidor da recaptação da serotonina e da nora, quando ele age na noradrenalina, ele age na via descendente da dor, que é a via inibitória. Então, você consegue reduzir a quantidade de opioides. O cannabis é a mesma coisa. Toda vez que você entra com cannabis, você consegue reduzir algumas substâncias que você está dando para o tratamento da dor. Quais? Né? A primeira que a gente acaba reduzindo são os anticonvulsivantes, né? Porque o canabinoide ele tem uma ação nos receptores dos anticonvulsivantes, então você consegue reduzir bastante. Assim como os opioides. É por isso que é importante pensar no cannabis como analgesia multimodal, né? Você quer me perguntar se eu tenho algum paciente que usa só cannabis, por exemplo? Então, eu tenho, mas são pacientes que já tomaram vários adjuvantes, que já tomaram opioides, que foram reabilitando, melhoraram da dor, e aí hoje em dia eu enxuguei tudo e deixo só o cannabis. Se o paciente volta a ter uma crise de dor, ele passa no consultório e eu entro com opioide por um tempo, tá? Opioide ou gabapentinoide, o que eu precisar entrar. Mas o cannabis ficou como via de fundo, principalmente no de dor crônica, como, exemplo, os fibromialgicos, os enxaquecosos, síndrome do colo irritável, dor nociplástica bastante, e os de dor neuropática, né? Já os de dor nociceptiva pura, que é raro a gente pegar no consultório alguma coisa pura, né? Mas, por exemplo, uma artrite reumatoide ou uma espondilite anquilosante, esses são candidatos a usar o cannabis quase que sempre, né? Tá, quer dizer, pacientes com doenças inflamatórias se beneficiam Sim, muito, pacientes com dor oncológica se beneficiam muito, como você falou, e outras dores e crônicas em dor geral, neuropática. a gente vai Sim, avaliar, mas assim, mais uma vez, né, acho que é importante isso que você está falando, de que normalmente você não começa a tratar uma dor com o cannabis, ele é uma medicação a mais e que ajuda a modular essa resposta à dor e eventualmente a diminuir os outros tratamentos que já estão estabelecidos, né? Você sim, deve receber muito paciente que já vem fazendo uso, vamos dizer, de medicamentos para dor, você quando se especializa em dor, quer dizer, então, olha, já sim, tentei de tudo e não funciona. Bom, aí que sim. aí você entra com cannabis e vai regulando o resto. Assim como eu já recebi paciente falando, eu já tentei cannabis e não foi bom, e aí eu esmiuço um pouco, eu vejo, deixa eu ver o que você usou. Porque às vezes é um cannabis que veio, o cannabis ele é um fitofármaco, né? Você tira, você extrai da planta, da flor, o óleo e isso é passado por um processo, né? Um processo químico, um processo de farma, de indústria farma, né? Na qual ele vai colocar, excluir o canabidiol, excluir terpeno, tirar THC, colocar CBG, por isso que os óleos são diferentes. O que é importante para quem trabalha com cannabis? Qualquer cannabis que eu trabalho, eu gosto de ver o COA. O COA é uma análise de laboratório que me diz o que tem dentro daquele óleo, né? Então, assim, é outra preocupação. Da onde vem o seu cannabis? Ah, fulano trouxe do Uruguai, de não sei o quê. Olha, um frasquinho âmbar sem nada especificado. Eu não medico com isso. Eu medico com o que eu tenho segurança da onde que eu estou pisando. Se eu tenho análise de laboratório, o que tem lá dentro daquele óleo, entendeu? Então, isso também é outra coisa importante.
Legal. Bom, o uso do cannabis recreativo, né, a maconha, vamos dizer assim, é muito comum no nosso meio, né? E, inclusive, Uhum. muitas, vamos dizer, das pessoas que de alguma forma fazem o ativismo da cannabis são também usuários de maconha de forma recreativa ou já foram durante algum tempo, né? De que forma que Uhum. isso interfere na resposta à cannabis medicinal, ou seja, aos extratos da cannabis para aquela pessoa que, olha, sempre fumou, sempre usou maconha e que está com algum quadro de dor crônica, ele responde da mesma forma com os extratos de cannabis? São cannabis iguais, mas diferentes, né? O cannabis fumado, a maconha fumada, a pessoa que quer usar recreacional, ela tem um alto teor de THC e baixíssimo teor de CBD. O medicinal, alto teor de CBD, baixíssimo de THC. Se a pessoa está fumando o cannabis recreacional e ela usa o cannabis medicinal, o que vai acontecer é que esse recreacional vai perder o efeito. Por quê? O CBD compete no mesmo receptor que o THC, tá? Então o CBD desloca o THC do receptor, tá? Então, assim, é óbvio que você tem um sistema já saturado. Então, provavelmente você não vai ter o mesmo efeito que você teria com pacientes que está usando o cannabis, mas porque esse CBD ele vai estar, entre aspas, sendo usado para competir com o THC e você vai ter um efeito potencial menor, tá? Existem estudos do uso de cannabis para tentar tirar o paciente do cannabis A ilícito, dependência química, vamos dizer. da dependência. Para dependência química, João, para álcool ele pode ser usado, ele pode ser usado para algumas dependências químicas, mas com cuidado, porque também existe um medo dele fazer um overused, né? Tudo que a gente tem de dependente, eu quando trato paciente dependente químico, eu tenho que tratar dor, eu evito, é quando eu mais penso em procedimento intervencionista, quando eu mais penso em analgesia transdérmica, para o cara não ter nada em casa que ele possa abusar, né? Mas você tem essa competição. Então, assim, você pode medicar um cara que fuma maconha com cannabis medicinal? Pode. Só que você tem que ficar mais alerta e mais atento. E o receio é dele sentir menos o barato do fumado e querer usar cada vez mais, entendeu? Então tem que ser uma coisa muito bem conversada, muito bem alinhada. Ótimo. Ah, o uso da cannabis medicinal, aquela pessoa que nunca fez uso de cannabis de outra forma, mas, vamos dizer, pensando que a dor crônica é normalmente um tratamento de longo prazo, né? Ela tem risco de dependência? Como é que isso funciona? Ah, ai, caiu. Voltou? Para mim está aqui. Tá Pronto. bom. Você ouviu minha pergunta? Não, a internet. Não, Tá. volta. Então vamos lá. Ah, pessoas que com dor crônica habitualmente têm uma dor de longo prazo, né? E eu acho que cortou de novo. Mariana, você está me ouvindo? Olá, olá, está me ouvindo? Oi, alô? Oi, João. Oi, Oi. João. Peraí que eu tô mudando a rede aqui. Ah, Peraí. não, tudo bem.
Oi, 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 oi. Opa, Ai, voltou aqui. Não tem problema, desculpa. depois eu só corto esse trechozinho aqui, pode deixar. Tá bom, Então, desculpa, pode continuar. vamos lá, vou te fazer de novo a pergunta aqui. Então, assim, pacientes com dor crônica, muitas vezes é um tratamento de longo prazo, né? Quer dizer, é um tratamento que você não vai resolver em poucos dias a dor dele, né? Esse uso prolongado dos canabinoides, ele gera risco de dependência, assim como outros medicamentos, né? Então, você tem os opioides, é um dos medicamentos que mais gera preocupação em relação à dependência e tolerância, né? Como é que funciona Uhum. isso com os canabinoides? É, a gente sabe de pessoas que usam ele por anos e anos. Os cannabis foram usados lá no antepassado, nos nossos bem antepassados, por anos e anos. A gente não tem esse tipo de problema, né? Também tolerância e dependência não é uma coisa que nos preocupa, porque o que preocupa nos cannabis é o THC, que esse sim pode dar tanto uma tolerância física quanto uma tolerância psíquica, né, do desejo de ter de ter a euforia, né, por conta do THC. Mas no cannabis medicinal, já existem estudos de uso de cannabis medicinal por mais de 4 anos, sem problema nenhum, mantendo a mesma dose. Só que, óbvio, uma dor crônica, piorou a dor, ao invés de você aumentar a dose de cannabis, você entra com alguma coisa para tirar ele dessa crise, tira essa coisa quando sai da crise e mantém esse cannabis estável. Ótimo. Ah, existe alguma preocupação também em relação à perda cognitiva com o uso do cannabis? Pelo contrário, né? Na verdade, cada vez mais a gente tem um estudo de cannabis em uso de algumas patologias neurológicas, Alzheimer, com melhora não melhora da função cognitiva. A gente sabe que o Alzheimer é uma perda neuronal ali, é uma perda da função neuronal que você não vai voltar atrás. Mas, com o cannabis, você consegue evitar a progressão dessa perda neuronal, né? Então, você não tem uma perda cognitiva. Você tem a perda cognitiva quando você trabalha com altos níveis de THC, mas com o CBD a gente não precisa se preocupar com isso. Ótimo. Bom, e aí falando mais especificamente aos tipos de produtos canabinoides, né? Então, como você falou já, existem diferentes produtos. Os principais deles é o canabidiol isolado, né? Que é o que foi a primeira coisa que foi permitida, que foi liberada para uso aqui. Temos os produtos full spectrum, que contém uma concentração de todos os canabinoides, com uma limitação no nível de THC. Né? Você tem os broad spectrum, que tem todas as substâncias, mas que não têm o THC em doses elevadas. Né? Ah, Como é que está essa situação atualmente? Quer dizer, o que se usa para dor? Quais são os benefícios e os problemas com cada um deles? Tá. Na verdade, não tem mais de 400 empresas trazendo cannabis para o Brasil, é uma loucura. Então, eu me foquei em 3 produtos que tem, não vou dar nomes, mas me foquei com 3 produtos que tem na farmácia, para aquele paciente que eu quero, chegou aqui, eu dou a receita, ele vai na farmácia, ele compra, ele começa a usar, né, principalmente para os oncológicos. Lembrando que os de farmácia são menos de 0,3%, né, de THC, e são full spectrum. Existe o broad spectrum na farmácia também, que eu acabo nunca usando. Eu só uso em pacientes que têm alta incidência de esquizofrenia, ou de suicídio, ou de adição. Aí eu uso o broad spectrum. Eu muitas vezes indico cannabis que vem de fora, que são cannabis, por exemplo, o CBG, que é o canabigerol, é uma substância, é um dos componentes do cannabis que tem mais ação anti-inflamatória. CBN, ação na qualidade do sono, na arquitetura do sono. Então, assim, quando eu quero alguma coisa diferente, aí eu peço para importar de fora.
Tudo isso hoje em dia, João, hoje em dia uma liberação para comprar o da farmácia, você compra com receita azul e receita amarela, dependendo da concentração. Para trazer de fora, é receita branca, simples, mas você tem que ter uma liberação da Anvisa. Mas essa liberação da Anvisa, ela hoje em dia, em 1 hora, você recebe, é muito rápido, né, essa liberação da Anvisa. Mas aí tem que importar, que antigamente demorava 3 meses. Hoje em dia, dependendo de quem você importa, em 4, 5 dias tá na casa do paciente, né? Então, você vai depender de como é essa dor, de qual a classificação da dor, o que ele tem de, vou chamar de comorbidade, o que ele tem associado a essa dor. Ah, esse paciente ele tem muita dor, por causa da dor ele não está dormindo bem. Eu posso pensar num cannabis, usar durante o dia o CBD full spectrum e durante a noite usar um CBD com CBN, porque eu vou melhorar a qualidade. Ah, mas ele está sem dormir por quê? Porque a dor impede ele de dormir ou ele sempre teve problema para dormir? Ah, sempre teve problema para dormir. Tá bom, então vamos resolver isso de outro jeito, né? Então, assim, o cannabis, eu costumo dizer que na anestesia, né? A anestesia mais difícil de fazer é a sedação, porque a geral, você entuba e tá tudo bem, né? Não é assim, óbvio. Mas a sedação é aquela que você tem que sentir o paciente, você tem que ver. O cannabis é meio que isso, ele é uma arte, trabalhar com cannabis, né? Se eu vou dar morfina para você, eu vou começar com 10 miligramas de 8 em 8, vou passar para 10 miligramas de 4 em 4, vou aumentar para 20 miligramas. Tem aí, o cannabis não, o cannabis eu tenho que ver como é a sua dor, ele é mais, não é tão, não tem tanto papum, sabe? Não tem regra. Não Não é tem que não tem protocolo, vamos regra. dizer assim. Ele é um protocolo que você, mesmo se você me perguntar, eu vou falar, cara, então você quer aprender? Então vem ficar comigo para aprender, porque não tem como, não tem como eu te explicar, porque vai chegar um outro caso e vai falar, Mari, mas por que você escolheu esse? Eu não estou entendendo. Porque você acaba mudando, você tem que sentir muito doente. Legal. Bom, e quando você tem que sentir muito doente, significa que você vai ajustando muito o tratamento, né? Então você começa com uma coisa, eventualmente você vai mudar de dose, você vai mudar de produto, dependendo da resposta que essa pessoa está tendo, né? Você deve receber bastante gente que fala, olha, eu usei para mim não funcionou, e aí de repente você vai ver que talvez não tenha usado da forma correta, não tenha, é o Perfeito. como usou que, não, que levou uma resposta talvez inadequada ou insuficiente, né? Ah, como é que você trabalha com isso? Quer dizer, quando que você olha e fala, essa pessoa não responde ao cannabis? Então, em dor, a gente calcula mais ou menos, né? Mais ou menos, a dose de 50 a 100 miligramas, 50 a 100 ou 105, ou 120 miligramas por quilo de peso de CBD, canabidiol. É uma dose, tipo assim, você tem uma régua muito comprida, né? Então, assim, eu começo, mas mesmo assim, eu tenho pacientes que com 20 miligramas melhoraram da dor. E aí eu parei em 20 miligramas. Porque o CBD, o canabidiol, ele tem uma particularidade. Ele funciona como uma curva em U. O que significa isso? Você vai aumentando a dose, ele vai melhorando a dor. Aí vamos supor que ele esteja 80% melhor da dor. Aí você fala, eu quero 100% do meu paciente, vou aumentar a dose. Ele faz assim, ó, ele piora muito dessa dor. Então, assim, a partir do momento que você acha a dose do cannabis para o seu paciente, você acaba tendo que segurar um pouco a sua ansiedade e falar, olha, eu não vou aumentar essa dose, porque se eu aumentar a dose, ele pode vir a piorar muito da dor, né? Então, é tudo muito... É um tratamento bem artesanal. Achei a palavra, artesanal, né, o do cannabis. Então, é por aí. Legal. Agora, você tem pacientes que você olha e fala, não é para você isso, não respondeu, não funcionou, vamos buscar outra solução. Sim, sim. Se fui eu, não que eu seja dona da verdade, não é isso, João, mas eu sei que eu faço a coisa correta, né? Eu faço
tipo assim, que eu estudei bastante, que eu tenho mão para isso. Já teve pacientes que, tem paciente, isso é legal. Tem uns 3 pacientes que não responderam ao cannabis, que fui eu que entrei com cannabis, eu ou alguém da minha equipe aqui no Centro Paulista de Dor, todo mundo manja muito. E aí, já teve paciente meu, teve paciente dos outros médicos, putz, e a gente discute sempre os casos e tal. Nossa, esse paciente aqui não melhorou com cannabis. A gente foi fazer teste genético e o paciente realmente não metabolizava. Não ia resolver. Tá. Quer dizer, é mais exceção. Como regra, é uma medicação que responde para a maioria das pessoas com dor crônica. Sim, 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 sim. Tá, quer dizer, vamos dizer que provavelmente a maior parte dos teus pacientes, claro, você atua com isso, mas você atua com dor crônica, talvez pacientes que nunca tiveram tratamento prévio com dor crônica. A maioria desses pacientes que chega para você vai acabar, de alguma forma, associando cannabis dentro do tratamento deles. Quer dizer, é um tratamento que já, vamos dizer, faz parte do tratamento da dor crônica da maior parte desses casos. Sim, mas eu digo que aqui no consultório, 30% dos pacientes usam cannabis. Eu estou falando comigo e com todos os outros médicos da clínica. Estão todos super formados também para isso. Mas nós todos, de todos os pacientes que a gente atende na clínica, é só 30% que são medicados com cannabis. E por que isso? Porque muitos vão para bloqueio e reabilitam. A nossa ideia aqui na clínica bom, primeiro que eu falo que no Centro Paulista de Dor a gente traz qualidade de vida. E a nossa ideia é a gente reabilitar o paciente e tirar, né? E a gente tem muito paciente que reabilita bem. E quando você faz a dor direitinho, a sua ideia é que ele faça fisioterapia, que ele faça fortalecimento da musculatura e que ele vá embora, né? E a gente tem paciente até oncológico que melhorou do câncer e tá tratável do câncer, tá em remissão, e que a gente tira remédio e fica super bem. Então, assim, a gente tem por via de regra, de 30% a 35% dos nossos pacientes que usam cannabis. Cannabis não é para todo mundo, né? A gente tem, por exemplo, paciente de coluna, a gente tem muita coluna aqui, ou muita enxaqueca, por exemplo, que vem, faz toxina botulínica, protocolo Preempt, Botox para enxaqueca e que não precisa de mais nada e vai passando esse tempo da enxaqueca e a gente não precisa tratar com cannabis, né? E a gente tem paciente, por exemplo, de coluna que a gente faz bloqueio foraminal, bloqueio facetário, que a gente faz. Aqui todos nós somos anestesistas, então a gente tem um know-how muito grande com essa gama de tratamento da dor, né? Todos nós trabalhamos com dor, todos nós já fomos de grandes hospitais, de chefia ou aqui a equipe é bem, bem importante, por exemplo, a chefe da dor do Sabará, da pediatria, a Renatinha está aqui com a gente. Então, assim, a gente tem um know-how muito grande de como tratar o paciente e a gente não precisa do cannabis para todo mundo. Por isso que eu não concordo com um consultório que seja um consultório de cannabis, né? Porque não faz sentido. Tá. Né? O cannabis, ele vem para ajudar. Ótimo. E uma última pergunta que eu ia te fazer antes até, mas que acho que acabou ficando, quer dizer, principalmente no começo, havia muita preocupação com o THC, né? Isso porque, basicamente, se falava, olha, o THC é responsável pelos efeitos recreativos da cannabis, pelo barato, pelas sensações, vamos dizer, o prazer do cannabis, então é ali que está associado ao uso recreativo, que de fato é verdade, né? Agora, e aí, bom, o canabidiol isolado não traz esse tipo de problema, então, bom, se deu muito mais, olha, vamos usar o canabidiol isolado, mas não o THC, né? Qual que é a realidade por trás disso? Quer dizer, os produtos que incluem o THC, no caso do Full Spec, que é o que você mais indica aí no tratamento de dor, de fato, eles vão dar barato, eles vão dar algum efeito outro além Psicodélico. algum efeito outro além da melhora da dor em si? Então, a gente
A meu ver, quando a gente pode usar o THC no paciente, a gente tem um incremento muito grande na analgesia dele, tá? O THC, o que eu uso, se eu tenho que usar, por exemplo, tem produtos de THC que é um de CBD para um de THC, então ele é 50% e 50%. Alguns pacientes eu preciso do uso desse THC 1 para 1, né? Eu começo com cannabis full spectrum, manhã, almoço, jantar. Alguns pacientes só manhã e jantar. E às vezes eu tenho que incrementar com mais THC. Quando? Náusea e vômitos, na oncologia, é um dos motivos, o THC ele ajuda bastante. Paciente também na oncologia que não consegue se alimentar bem. Dores neuropáticas excruciantes, do tipo trigeminalmia, né? Síndrome do trigêmeo, do trigêmeo. São pacientes que às vezes eu preciso incrementar um pouco mais o THC. Eu não me preocupo com o uso desse THC, porque, como eu já te falei, o cannabis, o CBD compete com o THC no mesmo receptor. Então, primeiro, se o meu paciente fala que ele começou a ter alguma alucinação, tá fácil. Pega o CBD, joga embaixo, vamos supor que ele esteja com cannabis full spectrum, THC menos de 0,3, e que ele esteja com um cannabis 1 para 1, THC 1 e CBD 1. Se com esse daqui ele tem alucinação, eu peço para diminuir um pouquinho das gotas desse e aumentar um pouquinho das gotas desse. Porque esse, que tem muito mais CBD, vai competir com o THC desse daqui. Então, eu resolvo o problema do meu paciente. É questão, de novo, de titular a dose, né? Todos os pacientes têm, aqui na clínica, outra coisa que a gente faz é que todos os pacientes têm acesso aos médicos que ele passou, né, ao particular, e ele entra em contato. Se ele tiver, no dia seguinte, ele, acordei, tô chapado, tô me sentindo mal, meio tonto, não tem problema nenhum. A partir de hoje, a gente vai aumentar um pouquinho a dose do seu CBD, sem medo, feliz. Com isso, João, a gente consegue um sucesso também com cannabis. O que eu posso te dizer é que 35% de pacientes que estão usando o cannabis, eles estão super bem. Ótimo. Mariana, acho que deu para entender um pouco aqui as linhas gerais aí da prescrição do cannabis no tratamento da dor. Acho que mostra que ele tem um papel que de fato é relevante, mas acho que o principal, talvez, do que você disse, para quem talvez esteja considerando o uso, é de fato de que ela primeiro, que ela é uma parte do tratamento e que precisa ser regulado com bastante cuidado, né? Quer dizer, quanto que você vai usar, como que você vai usar. E que para isso, de fato, quer dizer, precisa ter alguém que entenda, não vai seguir simplesmente o protocolo, que não é, olha, entrou, isso aqui acabou, funcionou, não funcionou, tchau. Né? Exato. Acho que esse que é o ponto principal. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Imagina, João, obrigada pela oportunidade, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, e tudo que for educacional, a gente aqui da clínica, a gente é super a favor, porque todos somos professores, docentes de pós e tudo mais, a gente prioriza aí o ensino correto, né? Legal. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Obrigada, Mariana. João.